Oi, tudo bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Eu recebi uma mensagem de uma mãe que ela me perguntava o seguinte: minha filha parou de ter interesse em escrever. A filhinha dela tem um diagnóstico de autismo também. E aí, eu queria falar com vocês sobre isso. Existem algumas questões relacionadas a esse processo de escrita. Então, muitas das crianças com autismo, o que acontece? Eles pulam etapas porque eles levam um processo, né, diferente, às vezes para aprender, por causa de questões de estímulo, às vezes falta terapia, às vezes falta empenho da escola, né? E a família fica exposta a essa situação sem apoio, sem orientação. E aí a criança em si, por exemplo, ela pula a etapa de aprender a desenhar. E às vezes ela já vai direto para a escola e a escola já exige que ela escreva. E aí é importante a gente entender que o primeiro processo, a primeira relação da criança com o processo de escrita que se dá lá no primeiro ano, né, uma escrita mais potente, mais direcionada, começa lá do primeiro, vai segundo e terceiro ano, essa criança ela não desenha, ela pula o processo de aprender a desenhar, ela pula o processo de aprender a se expressar por meio de desenhar. Então, assim, a gente falha em quê? Em deixar essa criança ali para trabalhar essa coordenação, em deixar essa criança aprender a interpretar as coisas que acontecem no mundo por meio desse desenho, pelas coisas que ela vê. E aí a gente simplesmente espera que essa criança passe a gostar de ler e escrever, né? E principalmente nesse caso de escrever. Ela não vai ter interesse em escrever, porque ela nem sabe o que aquela escrita significa. Ela só está fazendo porque alguém está mandando. Por quê? Porque não houve a construção do processo de despertar esse interesse. Alguém mandou, você vai escrever, pronto, acabou. E não é assim que a gente aprende. Então, por isso que eu bato tanto na tecla com vocês da importância de vocês o quê? Sempre ler para as crianças, estimular a desenhar, estimular a ter contato com a massinha, fazer receitas, brincar com a criança, pegar o livro de receita e falar, olha, mamãe vai fazer tal receita. Mesmo que você já saiba a receita de cabeça, faz esse primeiro contato, por quê? Porque ali tem letras, a criança vai entender que a gente usa a escrita para registrar o que a gente fala, registrar coisas importantes, fazer uma lista de mercado, assinar um documento. Então, sim, é importante que essa criança aprenda a escrever, mas a gente não pode forçá-la a escrever. Ou um belo dia acordar, então agora você está na escola, você tem que aprender a ler e escrever, né? Ou principalmente no caso, tem que escrever. O ter que fazer algo não é agradável. Ninguém gosta de fazer nada, obrigado. Então, por isso que, né, eu explico muito para vocês essa importância dessa antecipação. E aí, se vocês não antecipam, não preparam essa criança, vai ficar realmente mais difícil dela ter interesse. E aí, assim, vai ser todo autista desse jeito? Não, eu tenho autistas que escrevem tudo bem, que eles não têm problema com contato com papel, eles têm a pega boa no lápis e tá tudo fluindo. A dificuldade deles é em relação aos conteúdos da escola. Já tenho outros que nem suporta pegar no lápis, não suporta pegar no papel. E aí o que eu faço com essa criança? Eu começo pela tinta, vamos brincar com a tinta, vamos brincar com o giz. Ele pode quebrar, ele pode fazer do jeito que ele achar melhor. Por quê? Porque eu preciso que essa criança passe a gostar. Não é o que eu quero, mas ela tem que entender que esse processo é importante, mas eu não posso obrigá-la a entender que é importante. Então a gente constrói aos pouquinhos. E aí é até importante dizer que assim, por isso que tratamentos com psicopedagoga, com fono, com TO, vai ser sempre um processo lento, porque a gente não força a criança a fazer nada, a gente constrói um processo, né? Muitas pessoas até falam assim, eu não vou na terapia, porque terapia você fica lá falando e nada acontece. Mas é nesse falar, nesse relembrar, nesse momento de retomar, é que a gente consegue curar as nossas feridas. E aí, a mesma coisa é com as crianças. É nesse momento de desenhar, nesse momento de trazer a criança pra gente, de ler uma história, de perguntar pra ela, olha, mas
Quais as cores que tem nesse livro, nessa imagem? Qual é a letra? Você conhece essa letra? É a mesma letra do seu nome? É assim que a gente faz, é assim que a gente brinca com a criança para que ela possa se desenvolver e, né, começar a criar vínculo com esse processo de escrever, de desenhar, de se expressar, né, e entender que também a escrita é uma forma de se expressar. Então, assim, eu espero que tenha dado aí uma direcionada para o que vocês podem fazer com as crianças de vocês, para vocês entenderem também por que esses processos são lentos, mas que eles acontecem e que eles levam a algum resultado. E, gente, qualquer dúvida, tá com dúvida? Pergunta para o profissional que atende sua criança. Mas eu estou aqui sempre disponível para ajudar vocês. Então, vocês podem mandar direct, pode deixar comentário aqui que eu vou responder. E compartilha com as mães para elas entenderem que sim, o atendimento psicopedagógico também é para autistas, porque essa intervenção do processo de aprendizagem, de construção de aprendizagem, os pais podem se complementar em casa, mas é importante ter o acompanhamento de um profissional para alinhar as expectativas do que a criança sabe, do que a criança precisa aprender, com orientações para os pais, com as necessidades da escola também. Então, juntos, a gente consegue formar aí, né, uma força maior para ajudar essa criança. Então, deixa os comentários, deixa seu like, me diz aí o que você achou, conta a sua dúvida que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!